O prazo da interceptação telefônica é de no máximo 15 dias, renovável por igual tempo. E aí vem uma pergunta: renovável por quantas vezes? Existe limitação do período de renovação? Bom, veja a redação do artigo 5º como é dúbia. O artigo 5º da Lei 9.296 diz o seguinte: a decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Mais uma vez, chamo a atenção para o fato de que, ao usar a expressão meio de prova, o legislador não foi técnico, não foi muito técnico, mas, de qualquer maneira, vamos interpretar o que diz o dispositivo. O problema é a falta de uma vírgula, claramente. Observem que se nós colocássemos uma vírgula logo após a palavra tempo, nós não teríamos dúvida de que a expressão uma vez ela é uma conjunção ou uma locução conjuntiva que não limita a quantidade de renovações, mas que estabelece a condição de que cada renovação dependesse da comprovação da indispensabilidade do meio de prova. Basicamente, se nós colocássemos essa vírgula, ficaria assim: que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Se nós mudássemos a vírgula de lugar, colocássemos a vírgula depois da expressão uma vez, ela seria um adjunto adverbial de tempo, ela delimitaria a quantidade de vezes, né, que poderia ser renovada a interceptação e delimitaria a uma única vez. A redação ficaria assim: que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo uma vez, comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Seria como se nós colocássemos desde que comprovada a indispensabilidade do meio de prova, mas estaria delimitado a uma única vez. O legislador, no entanto, não colocou a vírgula. E aí nós temos um problema. Nossos tribunais passaram a entender que era possível renovar quantas vezes estivesse comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Até que em 2007, o STJ proferiu uma decisão sob relatoria do ministro Nilson Naves, em que ele basicamente acolheu a posição assumida pelo professor Geraldo Prado num determinado texto, em que ele compara o tempo de interceptação telefônica com o tempo de estado de sítio. Ele diz o seguinte: ora, se no período de exceção previsto constitucionalmente, que é o estado de sítio, em que é possível relativizar a inviolabilidade das comunicações por apenas 60 dias, não faria o menor sentido poder relativizar o período de inviolabilidade das comunicações por mais de 60 dias se nós não estivéssemos no estado de sítio. Ou seja, o estado que não é de exceção não pode relativizar de maneira mais grave ou mais contundente os direitos fundamentais que o período de estado de sítio, que é um período de exceção. Nilson Naves acolheu esse importante argumento do professor Geraldo Prado e delimitou o período de interceptação telefônica máximo a 60 dias. O Ministério Público recorreu, depois um recurso extraordinário, o recurso extraordinário 625263, que está no Supremo, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, já teve a sua repercussão geral admitida no plenário virtual e no começo desse ano estava na pauta de julgamento do ano, né? Mas, enfim, nós não sabemos exatamente se com essa pandemia se essa previsão de pauta permanecerá. Então, estamos aí claramente aguardando a definição de julgamento
ou não desse recurso extraordinário, não é? Isso é muito relevante que nós acompanhemos. A defesa fica sempre alijada da possibilidade de participação direta na produção da informação pela interceptação telefônica. Essa impossibilidade de participação direta na interceptação telefônica implica, obviamente, numa eliminação ou numa diminuição do direito de defesa. Então é importante que a gente estabeleça aqui algumas questões relativas ao direito de defesa, a começar pela forma de registro e manutenção das conversas gravadas. Então a primeira pergunta que se deve fazer é, afinal, é obrigatória a gravação e a degravação, ou seja, a transcrição das conversas? A Lei 9.296, ela diz que a gravação deve ser feita quando for possível. É bem verdade que em 1996 nem sempre era possível. No entanto, hoje não há mais a menor dúvida. É claro que é possível. É necessário que haja gravação. Quando a lei disse, se for possível, ela estava se referindo a questões práticas e técnicas e tecnológicas. E nenhuma dúvida, hoje, esse se possível está superado. É sempre possível, é obrigatória a gravação. Já a degravação é diferente. Durante um tempo, o STF entendia que a degravação era obrigatória. No entanto, as interceptações elas se avolumaram de tal maneira que, em alguns casos, em alguns processos, nós tivemos 5, 10, 15, quase 20 mil horas de interceptação telefônica. Degravar implicaria duas questões importantes. Primeira é eternizar o processo. E a segunda, o que violaria o direito ao julgamento num prazo razoável. E a segunda é a possibilidade de que a autoridade ou o agente da autoridade que realizasse a degravação alterasse o conteúdo da gravação. E é claro que aqui vocês devem falar, mas aí é uma prova ilícita, uma violação de prova? Sim, claro. Mas o problema é que a lei fala em resumo das gravações. E o resumo das gravações ou a degravação não literal, né, para permitir que o tempo não torne o processo eterno, fez com que, na prática, nós tivéssemos uma figura que o próprio ministro Gilmar Mendes acabou chamando de os hermeneutas do grampo, quando julgou, quando admitiu, né, no julgamento em que admitiu a denúncia na Operação Hurricane, que tinha um braço de competência originária do Supremo. Naquele momento, o ministro Gilmar Mendes claramente disse, olha, né, os executores das interceptações telefônicas, eles terminam interpretando e valorando o conteúdo das gravações. São verdadeiros hermeneutas do grampo. Alteram o sentido das palavras e dão a elas, digamos assim, o significado que bem entenderem. Isso foi muito criticado, porque daqui a gente tem dois problemas. O primeiro é a possibilidade de uma alteração de prova de fato ilícita, ou seja, uma suposta degravação que não condiz com aquilo que foi efetivamente gravado. E o segundo, o resumo, que aí não é uma prova ilícita, é uma valoração indevida, porque a valoração da interceptação, como aliás a valoração de qualquer prova, deve ser feita pelo juiz e não pela autoridade e seus agentes. E por incrível que pareça, a única maneira de evitar a atividade dos hermeneutas do grampo, como bem colocou o ministro Gilmar Mendes, é que as gravações fossem realizadas e mantidas íntegras. Eu diria, mais do que íntegras, integrais, ou seja, sem cortes, e
as mesmas, o que o Geraldo Prado chamou de mesmidade. Mesmidade é a mesma gravação. Para isso é preciso manter a cadeia de custódia, o registro exato das gravações, para que fique muito demonstrado, claramente demonstrado, que as gravações realizadas são exatamente aquelas apresentadas nos autos do processo. E é isso que vai garantir o contraditório diferido. Aqui vai uma crítica, mas é a posição do Supremo. Admite-se que haja contraditório na interceptação telefônica de maneira diferida ou postergada, ou seja, como a defesa não pode participar da prova, da produção da informação diretamente, ela tem a possibilidade de falar sobre aquilo que já foi gravado, vamos dizer assim, né? A meu ver, é uma compreensão, infelizmente, indevida de que nós estaríamos garantindo, assim, o contraditório. O contraditório diferido só é possível nas fontes documentais e, no entanto, a interceptação telefônica, a fonte não é documental, a fonte é pessoal, né? Porque é o próprio investigado ou acusado que está sendo interceptado e, parêntese, a meu ver, violando o direito de não produzir provas contra si mesmo. Mas esse também é um ponto que está superado pelo Supremo Tribunal Federal. Então a discussão é qual o papel do juiz na interceptação? Nós já sabemos que o juiz é quem defere ou indefere, né? O problema, na verdade, é que para renovar a interceptação, ele tem que tomar contato com o conteúdo da interceptação. E ele toma contato com o conteúdo da interceptação, seja lendo a degravação, por assim dizer, já interpretada pelos agentes da autoridade, como eu falei, os hermeneutas do grampo, ou ele escuta efetivamente. Em qualquer caso, nós teremos um problema relativo à imparcialidade do juiz. Por quê? Porque antes de qualquer participação da defesa, ou o juiz tomará conhecimento do conteúdo das gravações pela interpretação e valoração realizada pelos agentes da autoridade, ou ele mesmo tomará contato com a prova e formará o seu convencimento antes que a defesa tome conhecimento e possa falar, ou de maneira, digamos assim, antecipada até mesmo a própria acusação, no sentido de acusação formal, denúncia. Então, nós temos aqui um problema que só existe uma única solução, que é a efetiva implantação do juiz das garantias. Infelizmente, ele está previsto, né, foi inserido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964, no entanto, ele teve a sua eficácia suspensa pelo ministro Luiz Fux. Então, a gente ainda tem um problema de prévia valoração e prévia formação do convencimento por parte do juiz, que é o mesmo que vai julgar ao final, lamentavelmente. Poderia ter sido resolvido com a implantação do juiz das garantias, mas, por enquanto, não foi. Espero que seja no futuro, mas, nesse momento, o juiz tem o seu convencimento captado antecipadamente, seja por uma interpretação dada pelos agentes da autoridade policial, seja pelo seu próprio conhecimento direto com o conteúdo da informação, da gravação, sem passar pelo contraditório.